Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 37. Você vai deixar a sua Bíblia aberta ali. Nós não vamos ler nenhum texto nesse momento, mas em determinado momento nós vamos ler, porque nós vamos falar da história de um homem de Deus chamado José, e a história dele vai do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. E eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta aí e acompanhasse comigo. Então eu quero falar nessa noite sobre José, a vida de José, e tomá-lo como exemplo para nós de um homem de Deus, um homem que passou por momentos difíceis na sua vida, atravessou tribulações sérias na sua vida, mas que entendeu o propósito de Deus para a vida dele, entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E se há um homem que aos nossos olhos poderia ter motivos suficientes para reclamar, para murmurar, para se revoltar, quem sabe até se revoltar contra Deus, este homem foi José. José teve grandes provações na sua vida, e eu queria que você acompanhasse comigo. No capítulo 37, a partir do versículo 18 até o 28, a Bíblia nos narra um episódio em que José é vendido pelos seus irmãos. Aqui mostra então que José era odiado pelos seus irmãos, pelos próprios irmãos dele. José era odiado, eles não gostavam dele. Os irmãos de José não gostavam dele porque José era o preferido de Jacó, que era seu pai. A Bíblia diz que Jacó amava mais José do que os outros, e também porque José tinha sonhos, e naqueles sonhos Deus tinha mostrado que José dominaria sobre os seus irmãos. Então eles não gostavam dele. E a Bíblia fala então que, em certa ocasião, Jacó pediu a José que fosse ao campo onde estavam seus irmãos cuidando do rebanho, fosse lá ver como é que estavam as coisas, como é que estavam seus irmãos, como é que estava o rebanho. José foi até lá, obediente que ele sempre foi ao seu pai, obediente que ele sempre foi, inclusive, principalmente ao seu Deus. Ele foi lá ver como estavam seus irmãos, e quando chegou lá, os irmãos viram uma oportunidade boa de eliminar José. No coração dos irmãos de José, eles decidiram matar José. Só que, pela providência de Deus, eles não fizeram isso. Lançaram José no poço, e quando passou por ali uma caravana de estrangeiros ismaelitas, eles venderam José então como escravo, e José seguiu como escravo. Então, irmãos, muitas vezes, até dentro da nossa própria casa, muitas vezes são as pessoas que nós mais amamos, que nós mais queremos bem, as pessoas que nós gostamos mais de estar próximos, as pessoas que nós mais apreciamos, muitas vezes são aquelas que mais nos maltratam. Muitas vezes são aquelas que mais trazem dor ao nosso coração. Eu não sei se você já experimentou passou por essa experiência, mas eu quero dizer para você nesta noite: faça como José, mantenha a sua integridade, mantenha o seu compromisso com Deus, porque a Bíblia diz que mesmo nessa circunstância, Deus estava com José e impediu que ele fosse morto, e o enviou para o Egito. E ali no Egito começou uma nova fase na vida de José. Naquele lugar, a Bíblia diz que José foi comprado pelo chefe da guarda do faraó, e ali ele foi um homem tão leal, tão honesto, tão íntegro, e preservou tantos valores que ele tinha, e serviu tão bem aquele senhor, que ele acabou se tornando o administrador daquela casa, a ponto de aquele homem não se preocupar com nada da sua casa, deixar tudo nas mãos de José. José que cuidava de tudo da sua casa. Só que em determinado momento, a mulher desse chefe da guarda colocou os olhos em José e quis que José
se deitasse com ela. Mas José, sendo íntegro, sendo temente a Deus, sendo leal ao seu Senhor, ele disse para ela: não posso fazer isso. O meu Senhor me colocou sobre toda a sua casa. A única coisa que eu não posso tocar é em você, porque você é sua esposa, a esposa dele, e também eu não pecaria contra Deus para fazer isso. Mas aquela mulher insistiu, e todos os dias ela insistia, José recusando, até que um dia a casa estava vazia. José chegou para fazer as tarefas da sua casa, e aquela mulher agarrou nas vestes de José e tentou forçá-lo a se deitar com ele. E José, mantendo a sua integridade, deixou as vestes na mão daquela mulher e fugiu correndo, porque não era lícito a ele fazer isso. E o seu patrão, seu senhor, aquele homem que José tanto serviu, aquele homem que confiou tanto em José, que sabia da integridade de José, acreditou na palavra da sua mulher, que inventou uma história, dizendo que José tinha tentado abusar dela. E ela gritou, os empregados chegaram, e José então fugiu. E aquele patrão acreditou na esposa dele e mandou José para o cárcere. Às vezes também no nosso trabalho que nós sofremos perseguição ou que sofremos injustiças, às vezes somos preteridos, às vezes caluniam contra nós, às vezes levantam falsas coisas falsas contra a nossa vida, e muitas vezes somos preteridos numa promoção, muitas vezes somos esquecidos, muitas vezes somos prejudicados, mas José manteve a sua lealdade nessas circunstâncias. José manteve-se íntegro diante de Deus, porque Deus estava com ele. Deus o tornou, diz a Bíblia, depois que ele foi para o cárcere, ali também Deus o honrou. Ele se tornou o homem de confiança do carcereiro, a ponto de ele ser aquele que guardava os carcereiros, que estava ali cuidando dos presos. Ele foi o homem de confiança do carcereiro. Depois, José foi injustiçado pelo seu colega de prisão. No capítulo 40, versículos 9 a 23, nós encontramos que José estava ali na prisão, e dois homens foram lançados na prisão naquela oportunidade: o copeiro, chefe do rei, e o padeiro, chefe do rei. E eles tiveram um sonho. José interpretou o sonho para eles, disse ao copeiro-chefe que ele seria restaurado a sua posição de copeiro-chefe, e disse para ele: quando você estiver lá junto com o faraó, você diga para ele que eu estou aqui injustamente, que eu não fiz nada para estar nesse lugar, eu estou aqui sem motivo algum. E quando o copeiro-chefe foi libertado, como José havia predito, ele se esqueceu de José. Muitas vezes também os nossos próprios colegas, por conta de uma lei que domina neste mundo, que é a lei do egoísmo, cada um por si, cada um se vire como puder, não importa se tem que passar por cima do outro, também ele se esqueceu de José. Mas Deus também estava com José e providenciou uma outra maneira de José ser libertado daquela prisão. Amados, José manteve a sua integridade e continuou fiel ao seu Deus e aos seus princípios, passando por todas essas dificuldades que eu acabei de mencionar para os irmãos. Mesmo com toda injustiça e decepção, José não murmurou, não reclamou de Deus, não reclamou de quem quer que seja. A imagem que eu faço de José é um homem sereno, tranquilo, um homem que passa pelas provas, sabendo que aquilo também é propósito de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Infelizmente a gente vê tantas pessoas passando por muito menos do que isso, e logo murmuram contra Deus, logo joga a culpa naquele lá, joga a culpa naquele outro.
logo murmuram, logo reclamam, logo guardam ressentimento, logo guardam rancor, logo revidam, logo retaliam o seu próximo, aquele que lhe fez mal. Essas são as sugestões do diabo. José não aceitou. José não aceitou a sugestão de ficar magoado, sentir pena de si mesmo. Não aceitou a sugestão de culpar o outro. Não aceitou a sugestão de murmurar, de reclamar. Não aceitou a sugestão de guardar rancor no seu coração, de guardar raiva no seu coração. José não aceitou essa sugestão de Satanás, mas ele seguiu firme nos conselhos da palavra de Deus, que é perdoar sempre, perdoar 70 vezes 7, perdoar de forma indefinida, infinitamente, perdoar, perdoar, perdoar. Amém. Seguiu firme na lei do amor. Aquele que não ama seu próximo, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Continua amando, mesmo sendo injustiçado por todas essas pessoas que eu acabei de mencionar. Ele pagou o mal com o bem, como disse Jesus. Ele voltou a outra face. Ele não, quando exigiram com ele andar uma milha, ele andou 2. Ele entregou a capa além da túnica. Foi o que José fez. Ele não agiu como Satanás esperava, mas ele agiu como Deus esperava. E ele abençoou ao invés de amaldiçoar. Ele abençoou aqueles que o prejudicaram. Ele amou os seus próprios inimigos, como Jesus sugeriu. Amou os seus próprios inimigos. Foi assim que José se conduziu nesse processo de crescimento da sua vida e de cumprimento do propósito de Deus na vida de José. Vejam só a visão de José com relação a tudo isso que ele passou agora já no final da sua história, no capítulo 50. Queria que você acompanhasse comigo. Capítulo 50 de Gênesis. Capítulo 50, versículo 19. José, porém, lhes disse, isso, deixa eu só contextualizar aqui, é que nessa oportunidade aqui, José já havia se revelado para os seus irmãos, ele tinha ido para o Egito, e lá ele se tornou, como disse, se tornou governador do Egito. Ele era o primeiro, depois de Faraó, era Faraó e ele. E nessa oportunidade, os irmãos de José estavam lá também. E eles ficaram com medo que José, então, sendo governador do Egito, tendo todo o poder em sua mão, pudesse agora, então, se vingar deles, dado o mal que eles fizeram a ele. E eles, inclusive, inventaram uma história, dando um recado para José, dizendo que Jacó tinha falado para ele que era para eles cuidar dos irmãos dele, que não é verdade. Mas veja só o que José, então, disse para os seus irmãos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Glória a Deus. Veja só que atitude de um servo de Deus, de um homem de um caráter irrepreensível, que foi José. Ele agora tinha a faca e o queijo na mão, como diria lá na minha terra, para fazer com aquelas pessoas que o prejudicaram tudo o que ele quisesse, inclusive a mulher de Faraó, a mulher de Potifar, né, do chefe da guarda de Faraó. Poderia fazer o que ele bem entendesse. Ele tinha tudo em suas mãos, mas não havia nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhum ressentimento no coração dele. Ele sabia que o propósito de Deus era aquele. Ele sabia que Deus tinha um plano maior na sua vida. Por isso, ele disse para os seus irmãos: fiquem tranquilos, eu vou cuidar de vocês. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Deus tinha um plano em tudo isso. Sabe, irmãos, quando medito nessa história, eu me lembro também da história de Jó. Jó foi um homem íntegro e temente a Deus, diz a Bíblia, se desviava do mal. E Jó,
pela permissão de Deus, assim como José também passou por tudo isso pela permissão de Deus. Jó, pela permissão de Deus, passou por tribulações que acho que nenhum de nós aqui jamais passou. Perdeu todos os bens que tinha, perdeu a família, perdeu a própria saúde, a ponto de ele estar numa situação de ter que pegar carro de telha e se coçar, porque as chagas dominavam o seu corpo todo. Esse era Jó. Mas Jó disse assim, quando a mulher dele mandou que ele amaldiçoasse a Deus, ele disse: estás louca? Recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Sabe, meus irmãos, às vezes nós achamos que o mal que vem sobre nós é obra do diabo. Sempre é obra do diabo, nem sempre. Deus permite que o mal venha sobre nós. Deus permite que o mal venha sobre nós para nos aperfeiçoar. Deus permite que passamos por provações, porque aquele que teme a Deus, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz também que aquele que pertence a Deus, o inimigo não o toca. Amém. Lá foi João quem disse isso. Então entenda uma coisa: se você é fiel a Deus, se você tem consciência de que está nos caminhos do Senhor, servindo a Deus, as tribulações que você passa, as provações, têm um propósito santo na sua vida. Deus não está deixando você passar por isso apenas porque Ele quer ver você sofrer. Não, Deus tem um plano na sua vida. É como um pai que ama o seu filho e tem que de vez em quando discipliná-lo, castigá-lo, para que ele possa ser aperfeiçoado. Então Deus tem um plano na sua vida. E se você ler a história de Jó, lá no finalzinho da sua história, no capítulo 42, versículo 5, Jó disse assim: veja, Jó, aquele homem íntegro, que o próprio Deus disse dele, Jó é um homem íntegro e temente a Deus, se desvia do mal. Esse Jó, lá no final da sua história, no capítulo 42, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Veja só a visão de um homem de Deus. Depois de passar por tudo aquilo, ele não murmurou contra Deus, ele disse: agora sim os meus olhos te veem. Agora ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. As provações da nossa vida devem nos levar na direção de Deus, não na direção contrária, porque é isso que o diabo espera. E quando você retalia, quando você guarda mágoa, quando você faz tudo aquilo que eu falei aqui, que desagrada a Deus, você está indo na direção errada. Deus tem um propósito santo na sua vida. Corra para os braços do Senhor sempre. Sempre, sempre, sempre. Ame, perdoe. Não guarde ressentimento. Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero, por fim, ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia! O Senhor tem um propósito santo na sua vida. O Senhor tem um propósito maravilhoso na sua vida. Então, que você possa assumir esse propósito na sua vida. Que você não vá na direção errada que o inimigo espera que você vá, mas vá na direção certa. Ouvi uma frase que diz assim: a vitória está no fim. E é verdade. A vitória não está no começo, né? A vitória está sempre no fim. Quando o corredor vai pela maratona, a placa de chegada é que determina o vencedor. Não é a placa de saída, é a placa de chegada. Não é a saída da corrida que determina a vitória, mas é a placa de chegada. O importante é que a gente chegue no final com o nosso coração íntegro diante de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Há uma outra frase que não é de nenhum crente, mas que é muito interessante, que diz:
No final tudo dá certo. E se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao final. Deus tem um plano para a sua vida, meu amado. Deus tem um plano para mim e para a sua vida. Que você possa tomar posse desse plano e andar nesse propósito de Deus. Não caia nas tentações do diabo, porque a única coisa que pode se separar do seu Deus é o pecado. E quando você guarda mágoa, guarda ressentimento, quando você retalia, quando você se vinga, quando você não oferece a tua face, você está pecando contra Deus. E isso te separa do seu Deus. Senhor amado, Pai querido, bendito